fazer um projeto de loja usando as estratégias de visual merchandising? O que eu preciso saber? Essa é uma das perguntas mais comuns, principalmente para arquitetos que estão começando, que querem mergulhar, na verdade, né, nesse universo do visual merchandising, que querem começar a trabalhar com projetos comerciais, projetos de loja, arquitetura de varejo, e também para lojistas que já entendem o visual merchandising e querem fazer uma reforma ou abrir a sua primeira loja. Ou seja, o que é importante a gente saber de visual merchandising no momento que a gente está fazendo um projeto de loja é o que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. Eu sou a Vivi, arquiteta especialista em VM, e eu vou compartilhar com vocês alguns dos nossos segredos, algumas das nossas técnicas que a gente já usou em mais de 200 projetos ao longo de 7 anos no meu escritório, o Estúdio 20. Se você não me conhece ainda, dá uma olhadinha nas minhas redes sociais e papel e caneta na mão, porque eu vou falar para vocês 3 tópicos importantes de visual merchandising dentro de um projeto. Simbora! Um bom projeto não pode faltar layout estratégico e um bom trajeto de compras para o cliente. Parece simples, mas não é. Quando a gente fala de arquitetura residencial, isso muitas vezes é muito mais simples. A gente sempre pergunta para o cliente: você quer uma cozinha aberta? Você quer uma cozinha fechada? Você quer os quartos mais pro fundo da casa? Você quer os quartos mais na entrada? Piscina? Você quer uma piscina? Você quer uma garagem com quantos carros? Então a lista de necessidades de um projeto residencial ela é muito grande. Só que quando a gente vai para a arquitetura comercial, muitas vezes um cliente que está abrindo a primeira loja, por exemplo, ele não tem noção disso. E muitas vezes o profissional, né, o arquiteto, o designer também não tem. Às vezes, é uma cilada muito comum as pessoas acharem que o projeto de loja é caixa, provador, vitrine, arara e um balcão. E aí a gente vê como é que vai fazer isso dependendo da loja. Se a loja é pequena, se a loja é grande, mas basicamente se resume a isso. E não é só isso. Então, assim, muito mais do que esses elementos que eu situei para vocês, a gente tem que pensar em como esse cliente vai descobrir a loja, que é a jornada de compra do cliente. Porque o layout, ele é o alicerce de um bom projeto de loja. É a mesma coisa de um projeto residencial. Quantas vezes você já não entrou em uma... Aqui as casas na Inglaterra são péssimas em layout. As portas abrem no meio dos ambientes, sabe? E a gente vê casas novas saindo com layouts assim, super divididos, paredes na diagonal, coisas que a gente não vê há anos, assim. E acontece aqui. Então, enfim, só pra situar vocês que muitas vezes a gente entra em uma casa e a gente fala: isso aqui não é funcional, isso aqui, sabe, não atende às minhas necessidades. E a mesma coisa vai acontecer no ambiente comercial. Por quê? O layout, ele é literalmente o alicerce do bom projeto. Eu preciso que vocês tenham essa palavrinha em mente. Escreve aqui pra mim: o layout é o alicerce do projeto. O layout é o alicerce do projeto. Memorizem essa frase, tá? Então, quando a gente vai fazer esse layout, além de pensar no caixa, no provador, a gente tem que pensar também nos setores da loja, nas ocasiões de uso. O que essa cliente quer vender? Por exemplo, se a gente pegar o projeto da Maison que a gente fez, por exemplo, a gente está falando de uma loja que ia comercializar produtos exclusivos da Dr. Cherry. Só que ao mesmo tempo, a gente tinha diferentes tipos de produtos que iam ser comercializados pela loja. Então a gente tinha a parte de acessórios, então as toucas de médico, dentista, os carimbos, a gente tinha as garrafinhas, canecas e também semi-joias. Além disso, a gente tinha toda a parte de jaleco, scrubs e por aí vai. Então a gente setorizou isso em um determinado espaço da loja. Então essas foram as demandas da nossa cliente, que também sabia mais ou menos o que ela gostaria de vender, mas não sabia como tudo isso ia ficar distribuído. Então o layout dessa loja foi pensado para quando a pessoa entrar na loja, ela de cara ver o principal, o produto mais procurado da marca, que são os jalecos, os scrubs. Então isso que ela vê nesse primeiro setor. Essa arara toda em S aqui, a ideia é justamente expor esses produtos da Cici Navarro e toda essa parte aqui do fundo para ficar com os acessórios. Então a gente consegue setorizar e fazer com que cada passo do cliente seja uma descoberta. Isso eu já falei várias vezes para vocês. Então tenham isso em mente, um bom layout, ele é o alicerce de um projeto que vai gerar vendas e encantamento. Inclusive eu tô para abrir a primeira turma do curso Formação VM, onde eu vou ensinar para vocês todos os segredos dos projetos modernos, funcionais e cheios de vida que a gente faz aqui dentro do meu escritório. Se você tem interesse, clica no botãozinho que tá aqui embaixo e se inscreve
esteve na lista de espera da primeira turma. E vamos para o tópico número 2, que é exposição de produtos e pontos focais. Depois que a gente resolve o layout, depois que a gente pensa em como as pessoas vão descobrir o nosso espaço, o que a gente vai colocar em cada cantinho, né? O caixa, o provador, os tipos de produto que a loja vai vender como um todo, a gente vai pensar em como isso vai ser apresentado. Isso a gente chama de planograma, que é essa exposição de produtos. Como é que vai ser essa arara? Ela vai ser frontal, ela vai ser lateral, ela vai ser com duas alturas, frontal e lateral, ela vai ser uma arara de solo, ela vai ser uma arara suspensa, né? Uma arara de teto, ela vai ser uma arara de parede. Então a gente começa a pensar nas paredes, né? Nos pontos focais da loja. Eu vou colocar um quadro em cima, eu vou colocar uma prateleira, eu vou trabalhar uma iluminação, e a gente vai pensando nisso porque esse é o ponto que está na zona de ouro, ou seja, está na altura dos olhos do cliente. Então é ali que os produtos premium da loja precisam ficar, literalmente. Além disso, entre uma arara e outra, a gente tem que pensar nos pontos focais, ou seja, o que eu vou fazer para chamar a atenção das pessoas e fazer elas perceberem que existe algo que quebra um padrão. Então isso é um ponto focal. É quando a gente posiciona, de repente, um manequim, ou a gente cria uma parede do jeans, né, como a gente fez aqui nesse projeto da Zest. Enfim, existem diferentes formas, mas é importante a gente criar um padrão de exposição ao longo da loja e quebrar esses padrões criando os pontos focais. Além dos exemplos que eu já dei, você pode fazer pequenos pontos de destaque, basicamente trabalhando cor, textura, iluminação. E principalmente, esses são os pontos onde a gente sempre vai trabalhar a nova coleção. Então, o que é novidade, o que acabou de chegar, quais são os produtos de maior valor agregado. Então, existe uma estratégia, existe um porquê da gente quebrar esse padrão ao longo da exposição normal. E claro, tá? É importante eu reforçar essa frase: de nada adianta um design de loja maravilhoso se o visual merchandising é uma delicadamente falando. Você pode investir horrores em um projeto, você pode ser o melhor arquiteto da cidade, fazer um projeto maravilhoso. Se o lojista não tiver consciência de como fazer as compras e de como expor essa mercadoria, não vai vender. Na verdade, assim, vai ser uma loja bonita, mas ainda vai ter aquela sensação de baguncinha, sabe? De produtos meio descoordenadinhos, porque realmente é isso que vai acontecer. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: você é arquiteto, não precisa dominar as técnicas de coordenação de visual merchandising, você não precisa, mas você precisa orientar o seu cliente dessa importância, de que isso é crucial, porque você vai dizer para ele o seguinte: não adianta nada você investir numa fachada que vai chamar a atenção das pessoas, eu fazer um projeto que é lindo, que as pessoas olham a sua loja e enchem, sabe, os olhos e falam, nossa, que lugar lindo, se na hora que elas começam a procurar a mercadoria, elas não se conectam com aquele produto que está sendo vendido ali. Então é muito importante, porque no final das contas, a gente fez tudo isso. A gente fez uma fachada, a gente fez uma vitrine, a gente fez um interior de loja maravilhoso. Pra quê? Pra que o produto seja vendido. Então, não dá pra ignorar essa parte. Então, você, arquiteta, designer, precisa sinalizar o lojista de que é importante ele se capacitar em relação às estratégias de visual merchandising. E caso você seja um lojista e ainda não percebeu isso, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Daí já posso falar direto pra você que está aqui. Tem um zilhão de vídeos aqui no canal falando sobre isso, tá, gente? Inclusive, tem o curso também da Escola de VM, que é o Beabá das Compras Zeradas Perfeitas, aonde eu falo justamente sobre isso, sobre todo o processo de VM, desde as compras até a exposição dessas mercadorias nas araras, para aumentar as vendas e criar uma loja maravilhosa. Então, preparados para o tópico número 3. Criar uma atmosfera sensorial e que gera encantamento. Quantas vezes você já entrou em um lugar que te chamou a atenção? Pode ser o hall de um hotel, pode ser uma loja dentro do shopping, pode ser a casa de alguém, pode ser um restaurante super fofinho, aquela cafeteria que abriu na esquina da sua casa e que tudo é super mimoso, é super fofinho. O porquê será que a gente fica encantada com algumas coisas enquanto outras passam batidas? Muita gente fala, é legal, mas não te gera uma lembrança muito marcante. E é justamente sobre isso, é justamente sobre como a gente trabalha a atmosfera do ambiente de maneira sensorial. Ou seja, já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir. Tudo o que o cliente sente, tudo que o cliente toca, tudo que o cliente vê, tudo que ele cheira, tudo que ele ouve na loja é uma lembrança que está sendo criada durante o período que ele está ali dentro da loja. Se essa lembrança vai ser positiva ou negativa, vai
depender das estratégias de design de loja e visual merchandising como um todo. Então é muito importante investir em uma boa iluminação, em uma sonorização do ambiente, principalmente tocar músicas que se conectam com o público-alvo daquela marca. É importante trabalhar as cores, as texturas, o cheirinho da loja. Tudo isso vai criar uma memória na cabeça do cliente. E principalmente, algo que a gente faz muito nos nossos projetos é personalizar. Então, personalizar as araras, criar mesas, criar uma atmosfera como um todo, que é algo que não existe nas demais lojas, que é exclusivo, né? A palavra é essa, que é exclusivo. Por quê? Porque as pessoas, elas se conectam com o que é diferente, com o que chama a atenção. Então, quando algo te tira do padrão, quando algo te tira do automático, você começa a prestar atenção naquilo como um todo, naquele espaço. E essa é a chave, literalmente, para criar um projeto que gera vendas e encantamento. Por quê? As pessoas, elas precisam ir uma vez na loja e principalmente voltar. Então, trabalhar a fidelização tem tudo a ver com o tipo de produto que a loja vai vender, com o atendimento da loja também, mas também com o cliente se sentir pertencido àquela loja. Então, com o cliente entrar naquele espaço e falar, nossa, é tudo que tem aqui, eu colocaria na minha casa. Eu adorei isso, olha esse acabamento, olha esse pendente que tem aqui, essa mesa, olha esse piso, que coisa mais linda, sabe? Então é aquela sensação de pertencimento. Então isso é muito importante e é para isso que a gente cria todo o projeto de loja, para fazer com que o cliente se sinta abraçadinho quando ele entra dentro do ambiente. E se você quer entender um pouquinho mais sobre design de loja e visual merchandising, a gente tem uma aula gratuita bem legal aqui que chama O Poder do Design de Loja e você pode assistir em 1 hora porque ela é gratuita, né? Já falei. Mas o link para tudo isso que eu comentei com vocês ao longo desse vídeo está aqui embaixo. Então dá uma olhadinha em toda a descrição do vídeo e, recapitulando, não se esqueçam de criar um bom layout de loja, principalmente pensar no trajeto de compras, na exposição de produtos, nos pontos focais e também na experiência, na sensorialidade que vocês vão criar para o projeto como um todo. Eu tenho certeza que se vocês conseguirem focar nisso na hora de fazer um projeto, vocês já vão conseguir se destacar da concorrência. E para entender muito mais sobre todos esses segredos de visual merchandising, eu vou repetir, a gente vai abrir a primeira turma do curso Formação VM, onde eu vou contar para vocês todos os segredos dos nossos projetos. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!